Fala pessoal ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, torcedor, seja muito bem-vinda, torcedora. Hoje nós vamos falar deste momento de mercado da bola, o Alvinegro de Porangabuçu iniciando a sua pré-temporada. Pouco tempo de preparação, diga-se de passagem, será que iniciou no dia 2 de janeiro os treinos presenciais no CT de Porangabuçu? E hoje nós trouxemos um convidado para lá de especial que vai detalhar este momento importante do clube, né? Que é de recepção dos jogadores chegando, contratações sendo feitas ainda no mercado da bola. E para isso, para mediar antes de apresentar o nosso convidado, trouxemos aqui o editor-chefe do Jogado do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto. Tudo bom, João? Fala, Samuca. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso CearáCast. É sempre um prazer e sempre, quando eu participo do CearáCast, fico feliz quando vem alguém do clube, porque a gente faz sempre esse jornalismo do muro para fora, e quando a gente traz alguém do clube, a gente tenta entender mais ou menos o dia a dia do clube, o que é que está sendo feito, esse trabalho de bastidor, que muitas vezes a gente acompanha de longe, então é sempre bom receber alguém do clube, então apresente aí o nosso convidado, Samuca. É isso, cara, e a gente fez toda uma pompa, né, porque o cara realmente tem essa moral, né, e nos bastidores, quando a gente conversa nos outros locais, a gente entrou em contato antes de saber que ele viria para cá, antes dele vir para o Ceará, né, a gente entrou em contato com outros membros da imprensa esportiva e todos elogiaram muito ele, e aqui a gente vai receber tapete vermelho para ele, para Lucas Drubsky, ele que é o novo executivo de futebol do Ceará, que vai bater um papo aqui com a gente no CearáCast. Lucas, satisfação ter você aqui no Sistema Verdes Mares e também no CearáCast, cara. Como é que tá? Primeiro agradecer, Samuel, João, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho do Ceará, né, do que tem sido esse Ceará de começo de ano de 2024, que começou em 2023, né, até com a minha chegada, né, com toda essa reformulação que tem acontecido em diversos âmbitos do clube. Então é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se tem que ter tapete vermelho. Vamos botar um tapete preto e branco aí. Sim. Um tapete preto e branco. E mesmo assim, Boa. Se não tiver, a gente vai descalço mesmo, porque o importante é trabalhar, o importante é o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, muito, muito satisfeito de poder estar aqui com vocês. Legal demais. Já chegando com esse aspecto do clássico rei, né? Porque ele já chega com essa mentalidade, porque a gente sabe que você estava recentemente lá no Guarani e a rivalidade ali era um negócio bem inflamado. Aqui também no Ceará é uma situação que tem hoje, por exemplo, o Fortaleza brigando por um título estadual, querendo manter uma hegemonia no cearense, enquanto que o Ceará tenta quebrar este jejum. E isso envolve muitas emoções nos torcedores cearenses aqui, a gente consegue ver perfeitamente. Eu queria saber de você também, se já dá para sentir também isso nos bastidores lá do Ceará. Dá, mas assim, de certa forma, a gente só vai saber vivendo ali no calor do momento, da semana de preparação, na hora do jogo. Eu, graças a Deus, na minha carreira até aqui, eu tive a oportunidade de disputar grandes clássicos no futebol brasileiro, né? O Derby Campineiro é um deles, espetacular, e graças a Deus saí vitorioso. Então, eu estou com uma expectativa muito grande de poder vivenciar trabalhando, né? O clássico eu já assisti, óbvio, claro, vários, mas participar trabalhando vai ser a primeira vez, e se Deus quiser, com vitórias pro lado do nosso vozão. Legal demais. E aí o Lucas Drubsky, né, Bandeira? É isso, Lucas, você chegou aqui, e a gente entende, é um trabalho que começa agora, finalzinho de 2023 para começar esse 24, porém, queria que você explicasse para a gente, para o torcedor, como é que vocês estão gerenciando essa pressão que eu digo porque o Ceará vem de uma Série B em 2023 que não chegou nem perto do que o torcedor imaginava, o time não conseguiu chegar nem no G4 em nenhum momento da competição. O Ceará inicia esse 2024 com expectativa ainda maior e uma pressão. Claro, você está começando um novo trabalho, o Mancini já chegou naquela reta final e a gente até comentava que o torcedor estava bem paciente nesse final de ano porque o projeto 2024 era maior. Então, assim, como é que vocês estão lidando com essa pressão para que 2024 não aconteçam os erros que foram cometidos em 2023? Seja em formação de elenco, que é onde você vai atuar, e seja nesse gerenciamento de competições, que a gente sabe que a Série B é muito difícil. Cara, primeiro com respeito. Seria muito, até uma falta de caráter grande de quem chega, seja eu, o próprio Haroldo, que está chegando agora, outros profissionais, jogadores, achar que o Ceará começa do momento que a gente chega e termina na hora que a gente sai, sendo que existe um clube centenário por trás, que estava aqui há mais de 100 anos e vai ficar por mais
milhares de anos depois que a gente sair. Então eu não posso chegar aqui, meu trabalho começou tem um mês e pouquinho. Torcedor, calma, a gente chegou agora. Eu não posso. Tem uma massa extremamente insatisfeita com os resultados que não foram alcançados no ano. Isso é mais do que justificável. Não tem que ficar dando desculpa, não tem que ficar pedindo paciência. A gente não tem esse direito. E eu acho que o principal, o start do processo, de quem chega, de quem está ali, é entender isso e aceitar como uma condição sine qua non para estarmos aqui dentro. Eu chego no Ceará, não só porque eu trabalho com futebol, mas a gente entende o meio que a gente está. Eu sei o tamanho que é o Ceará. Eu já joguei contra o Ceará várias e várias vezes, dentro, fora de casa. Já ganhei, já perdi, já empatei. Então, assim, a gente sabe, a gente entende o tamanho. Então, seria muita inocência da minha parte aceitar um convite com uma importância tamanha que é assumir o cargo de executivo de futebol do Ceará, sem saber da carga que traz uma temporada como essa, né? Eu tenho batido nessa tecla e eu vou falar várias e várias vezes ao longo do ano. O Ceará não cabe mais na Série B. Não cabe em termos de estrutura, não cabe em termos de tamanho, não cabe em termos de força de marca, de clube que de tamanho de torcida, de importância no cenário nacional e internacional. Então, quando a gente chega aqui no Ceará, a gente já sabe que vai vir essa pressão natural por ser um clube de massa, com um plus dos resultados que não foram alcançados nesse ano. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é esse: respeitar a instituição, respeitar a torcida, o sentimento que é justíssimo, 100% validado por nós que estamos ali dentro, e trabalhar mais. Até um pouco de incongruência falar menos e trabalhar mais, porque um dos pleitos da torcida, até de vocês da imprensa, é exatamente que haja uma comunicação maior e melhor. Né? Então, assim, é falar mais e pouco. Trabalhar mais ainda do que falar. Trabalhar mais ainda do que falar, porque não adianta, eu posso falar aqui um discurso maravilhoso, palavras bonitas, eu sou advogado de formação, então, assim, o domínio do vernáculo a gente tem por ossos do ofício, de formação, e no final das contas a bola não vai entrar na casinha, tudo isso que eu vou estar falando. Não valeu de nada. Não valeu de nada para ninguém, então a gente está muito consciente disso, que é trabalhar mais, falar um pouco, que tem que ser mais do que era ser falado, mas mais em termos de passar informação, de ser transparente naquilo que faz, com verdade, com seriedade, no trato com a imprensa, no trato com a torcida, que eu tenho certeza, assim, pelo trabalho que tem sido feito, pelas pessoas que estão ali dentro hoje, fazendo o Ceará, o futebol do Ceará, se Deus quiser, nós vamos conseguir os objetivos que a gente tem traçado para essa temporada. Legal demais. E a gente está falando com o Lucas Drubsky, que é executivo do Ceará, e naquele período, no final de 2023, teve uma demora, né, para poder anunciar este novo executivo. O Juliano Camargo estava no cargo aqui no Vozão, depois ele é demitido, e o Ceará fica cerca de 2 meses sem uma pessoa assumir o cargo. Como é que foi feito o trâmite desse convite para você, Lucas Drubsky, que estava à frente da equipe do Guarani, e como que você recebeu naquele primeiro momento o contato do Ceará para assumir, já lembrando e imaginando a pressão que seria nesta temporada de 2024? Houve contatos preliminares por pessoas adjacentes, né, quem comandava o clube de futebol, mas de uma maneira muito leve, bem efêmera na forma de fazer, e eu estava, né, empregado, com um contrato, em um momento ali no Guarani, a gente disputando acesso. Então eu fui muito claro, né, até pelo combinado que eu tinha com o presidente, com o CEO do Guarani, de que se houvesse qualquer tipo de proposta, eu os comunicaria na hora. Não houve proposta, hoje houve um interesse, e assim, a gente sabe que no meio do futebol, interesses existem aos montes, né? Sondagens, às vezes a gente tem um pouquinho mais, um fundo um pouco mais de verdade, outros não. Isso acontece demais. Toda vez que houver uma sondagem, ficar isso levando ao presidente, fica parecendo até má fé nossa de querer valorizar o passe, né? Então, assim, a gente que está na bola já há alguns bons anos, a gente sabe como é que a banda toca. Então, houve um contato ali de interesse. Olha, e se houver um telefonema de alguém do Ceará? Falei, claro que eu atendo. Não vou atender. Se o presidente te ligar, falei, claro que eu vou dar end no presidente. Não posso fazer isso. Mas estava feliz, satisfeito com o contrato. A gente vivia um momento de competição ali importantíssimo, brigando por acesso, e tinha uma expectativa minha, pessoal, de carreira,
e é uma das razões que eu acerto com o Guarani, eu vou para o Guarani, é um sonho de disputar um Campeonato Paulista, coisa que eu ainda não fiz na minha carreira. E eu queria muito. Então eu falei, estou muito bem, família bem estabelecida, e ali não teve mais contato, até o momento em que nós ali no Guarani não tínhamos mais chance de acesso, né? Foi um jogo que nós perdemos para o ABC dentro de casa, ali na penúltima rodada, na 37ª rodada, não havia mais chances matemáticas do Guarani subir de divisão. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu recebo um telefonema, aí sim, já oficial, e as pessoas do Ceará falando, poxa, a gente estava esperando não ter mais chance, até em respeito a você, em respeito ao Guarani, para a gente poder ter uma conversa. Então, assim, eu achei fantástico a condução, né, tanto do presidente João Paulo, do Haroldo, do Guilherme Pequeno, que foram as pessoas que entraram em contato comigo em ordens aleatórias, né, mas em momentos aleatórios de contato, mas a maneira fantástica que respeitaram o Guarani, que é o clube que eu estava, respeitaram a mim enquanto profissional, e feliz pela demonstração de que queriam mesmo ter o Lucas Drubsky aqui à frente do departamento de futebol no cargo de executivo. Então eu chego muito, muito feliz com essa valorização de estar num lugar onde as pessoas queriam muito que eu estivesse. Entendi. Lucas, a gente passou, e o Ceará vive muito isso, recentemente viveu, uma crise política muito forte, né? O então ex-presidente Robson de Castro foi acusado diversas vezes para a torcida de centralizar, né? Ele centralizava, ele contratava, ele demitia, ele assinava com o jogador, ele rescindia com o jogador, ele pegava na mão do jogador, levava para treino. E isso gerou no Ceará, por muito tempo, uma marcação, digamos assim, da torcida muito no presidente, muito na centralização do presidente. O João Paulo entra, ele renuncia, o João Paulo assume, o João Paulo começa a tentar implantar meio que um modelo diferente. Por que eu estou fazendo esse contexto? Para que você explique para a gente, para o torcedor, como é que funciona hoje, como é que está funcionando hoje essas etapas do Ceará. Porque a função do diretor executivo olha o mercado, como é que hoje funciona? Se essa figura hoje, que antes o Robson de Castro fazia, de centralizar todos esses setores na mão dele, como é que está sendo hoje a participação da diretoria, no caso do João Paulo, a sua influência nessa montagem de elenco? Como é que hoje está essa divisão de funções dentro do Ceará, Lucas? Hoje a gente tem o presidente. Eu vou falar de departamento de futebol. O Ceará Sporting Clube é maior do que o departamento de futebol, mas a parte que me cabe falar é o departamento de futebol. Então, o organograma do departamento de futebol hoje é o presidente João Paulo, né, como o cabeça, o acima da estrutura. Logo abaixo, o Haroldo, né, que é o diretor de futebol estatutário, né, são as duas pessoas que comandam o futebol sem remuneração. E logo abaixo do Haroldo, a figura do diretor executivo ou executivo de futebol, que é você. Que sou eu. E abaixo de mim, né, tem a estrutura técnica, né, e os conglomerados dos microdepartamentos que compõem o departamento de futebol, né, com o João Paulo Sanches, coordenador técnico, com o Ricardinho, que é um assessor do futebol, o próprio Wagner Mancini, que comanda a comissão técnica, né, direta da parte técnica, os analistas de desempenho. Então, assim, tá uma maneira de condução muito... Então, esse é o organograma, né? A maneira que as coisas têm acontecido tá muito legal. Eu estou com autonomia muito, muito bacana, né? Tanto dada pelo presidente quanto pelo Haroldo. O presidente, até pelas várias questões que ele precisa resolver, a gente até brinca, presidente, você tem que ter tempo para resolver as coisas que só você tem tempo. Aliás, só você pode resolver. Deixa que aqui a gente vai tomando conta, até porque o cargo é executivo, não executor. Para um executor, você pode trazer alguém que é bem mais barato do que eu, liga para fulano, pega esse ciclano e vai para lá, pega isso aqui e leva para ali. Então, assim, não faz sentido gastar o valor que se gasta para um executivo de futebol para ser um executor. Então, eu não vim aqui para ser executor, eu vim para ser um executivo, que é o quê? O que faz o executivo de futebol? Ele é a pessoa responsável pela gestão global de um departamento de futebol. Então, é a pessoa responsável para que todos os microdepartamentos que compõem o macro departamento de futebol dentro de um clube possa conversar da melhor maneira possível. É aquela pessoa que vai fazer, estruturar, comandar manutenção de processos de comunicação, que é um trabalho intertransdisciplinar do departamento médico, com o departamento técnico, com o departamento de performance, departamento de análise, e também os departamentos que são adstritos ao clube em si,
mas que vão transitar em alguma hora no futebol, departamento jurídico, departamento de comunicação, departamento de marketing, mas que quando tem a ver com o futebol, tem que passar pelo crivo, tem que passar pela batuta do executivo de futebol. Então, até pelo o Haroldo, né, que é o diretor estatutário, por não ser profissional e não fazer a vida com o futebol, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar dinheiro dentro de casa, então ele não pode estar ali todo dia. Então tem que ter uma estrutura com autonomia, com confiança das pessoas que trazem, né, tanto do presidente quanto do diretor, para tocar o dia a dia, para tomar decisões. É claro que o Haroldo, por exemplo, participa de todas as nossas conversas de contratações, de atletas, dá a opinião dele, que é importante também, até para validar. Né? A gente brinca, o executivo, por mais que tenha autonomia, a caneta não está na mão do executivo. Muitas das vezes ele pode pegar emprestado e devolve, mas o papel do executivo, na maioria das vezes, ele é um facilitador de processo. Ele agiliza o contrato só para o Haroldo ir lá. Agiliza não, faz tudo, né? No sentido de... Porque aí, falando especificamente da montagem de elenco, e é uma das coisas que me encantou muito nessa ideia da vinda do Ceará, é o primeiro clube que eu chego, e graças a Deus até aqui na minha carreira eu só trabalhei em clubes gigantes, campeões brasileiros, mas é o primeiro clube que eu chego em que me é apresentado um projeto do que o clube queria do cargo de executivo de futebol que estava sendo contratado. Porque o executivo de futebol, para o mercado, é tido como o contratador. É o cara que está ali para fazer o elenco, contratar jogador, ou seja, é um cara que então trabalha só de dezembro a fevereiro. Que a janela abre. Aí eu vou para... Aí março eu iria para Cumbuco, eu fico ali, assisto o jogo da televisão, assisto o jogo da televisão, e aí volto a trabalhar em julho de novo. Aí volto depois em agosto, eu volto ali para Jericoacoara e fico... Então assim, não é. Isso é a maior falácia que existe no futebol e muitas vezes por conta dos próprios executivos, que se vendem como tal, porque aonde tem o maior holofote de falar, eu montei aquele time, e é uma mentira, porque a montagem de elenco, ela é uma colcha de retalhos, não no sentido pejorativo, porque tem várias costuras a serem costuradas para ficar um cobertor bacana que vai esquentar todo mundo, que vai cumprir o seu objetivo. Então, hoje no Ceará é um processo que envolve 8, 9 pessoas. Tem os meninos da análise de mercado, tem o nosso head scout, tem o João Sanches, que é o coordenador técnico, tem o executivo, tem o Mancini, tem o Ricardinho, que é o assessor de futebol, que é uma opinião importantíssima para a gente levar em conta, o próprio Haroldo. Então, já falei aí 7, 8 pessoas que a gente, é óbvio, a condução do processo de montagem, ela é de responsabilidade do executivo. O executivo é que tem a responsabilidade de negociar, o executivo é que tem a responsabilidade de representar institucionalmente o clube perante outras instituições quando vai fazer uma compra, uma venda, um empréstimo. É claro que o presidente também tem essa discricionariedade, né? Principalmente, às vezes até num nível maior, um negócio mais de importância financeira maior. Então, assim, às vezes é tratado de presidente para presidente. O executivo auxilia ali. Mas, via de regra, o executivo, ele comanda, ele capitaneia o processo de montagem do elenco. Mas o processo de montagem do elenco é feito por várias pessoas. Entendi. Então, assim, isso é bom falar, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de ter um microfone na minha frente, com a gente assistindo, eu bato nessa tecla para ver se em algum momento quebra e assim, esse estigma. E a minha contratação aqui é uma prova disso, que está sendo quebrado. O presidente João Paulo, quando me contrata, ele fala: Lucas, eu não quero um contratador. Isso aí nós vamos ter um baita de um departamento de mercado, nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter pessoas para auxiliar na montagem. Eu quero uma pessoa de gestão. Eu quero uma pessoa que vai cuidar de pessoas, eu quero uma pessoa que vai cuidar de departamentos, de processos, fazer funcionar, rodar a roda na velocidade certa, as engrenagens se encaixando, como uma empresa grande tem que ser. Então, isso me encantou. Falei, poxa, presidente, é a primeira vez que um presidente me contrata sabedor das reais funções de um executivo de futebol. Então, esse é mais um fator que me encantou para essa vinda para o Ceará. Isso é muito interessante porque a gente estava falando aqui no começo desse network que eu fiz com outros repórteres, né? E todos me falaram que você tinha um trato muito interessante com os jogadores, sabia dosar essa conversa com os atletas. E aí eu te pergunto, já que o executivo é aquele cara que faz parte desse planejamento de mercado da bola, de contratações, mas no dia a dia, como é que o Lucas Drubsky trata junto aos atletas os anseios deles e também a programação, o planejamento do Ceará a longo prazo para 2024?
Porque ao longo desta semana a gente viu as coletivas do Ailon e também do Lourenço. No Lourenço eu estive lá, você conversou, você brincava com o Ricardinho, brincava com o Lourenço, deixava um clima mais ameno ali, mais tranquilo, mais leve. Como é que é a conversa que deve ser do executivo com um elenco que hoje está sendo formado no Ceará, por exemplo? Eu, particularmente, a minha maneira de gerir, não só os atletas, né, mas todo o staff que está ali abaixo de mim hierarquicamente no departamento de futebol, é uma gestão humanizada. Eu gosto de conversar. Eu, como bom mineirinho que sou, a gente botar uma garrafa de café e um abrô de fubá aqui, a gente fica 3 horas conversando. Mas eu gosto porque você conversar, muitas vezes, independente do assunto que seja coisa importante ou amenidades, demonstra interesse no seu interlocutor. Demonstra interesse naquela pessoa que, poxa, ele quer saber a minha opinião sobre isso. Ele está tirando o tempo dele para gastar comigo aqui para falar de filho, para falar de experiência que teve junto num outro lugar, para falar de videogame, não sei. Sim. Então, assim, isso ajuda a quebrar algumas... quebrar o gelo, né? Um gelo, algumas formalidades de hierarquia dentro da estrutura e que eu gosto muito de conduzir. Eu tenho, até pela idade, eu não aparento ter a idade que eu tenho, porque o futebol amassa a lata, e muito, quase que igual a formação de Brasília, 50 anos em 5, era o tempo que você gasta no futebol. Mas a minha idade bate muito com a maioria deles. Então, assim, por mais que a função é diferente, às vezes a cabeça em termos de objetivos de vida, de família, casar, primeiro filho, segundo filho, a gente planeja, bate muitas vezes. Então eu sinto um feedback grande por parte deles, assim, de que eles se veem em mim em muitos aspectos. E isso me ajuda a ficar mais próximo deles, a poder entrar um pouco mais na mente do que eles estão pensando, e aí já entra o trabalho do treinador, que eu prezo muito por ter uma relação muito boa com todos os treinadores que eu trabalho, porque a chave do vestiário é do treinador. Isso é inegociável. O treinador é o condutor e o mantenedor do projeto futebol do clube. Ele não é o dono, ele não é o feitor, mas ele é o condutor e o mantenedor do projeto futebol. Então eu, até pela formação que eu tenho, sendo filho do meu pai, eu fui doutrinado a pensar desse jeito. Certo ou errado? É a maneira que eu gosto de trabalhar. Então, quando o treinador e o executivo conseguem casar o trabalho com confiança, com condução, o treinador tem ferramentas que o executivo não tem, e o executivo tem ferramentas que o treinador não tem, para fazer essa co-condução técnica do grupo, que se fechados, como falei, a chance de dar certo é muito grande, porque a fala de um lado vai ser sustentada pela outra e a fala que esse aqui falar vai ser a mesma do outro lado. Então não tem para onde correr. O objetivo é o mesmo, todos estão focados na mesma coisa. Lucas, só pegando esse seu gancho aí, a gente debateu aqui em outros programas do Ceará Cast, quando foi anunciado toda aquela saída da diretoria antiga de executivo de futebol, e o João Paulo cravava, não, mas o Mancini continua. Não, mas o Mancini vai permanecer porque ele vai ajudar na formação do elenco do próximo ano. E a gente até debatia como é que o Ceará vai contratar uma posição que vai estar acima do Mancini e essa posição vai chegar sabendo que não vai poder mexer no Mancini. Né? Porque normalmente quando você chega para ser, você, quero trazer um treinador de confiança, é super normal, um jogador que já trabalhou com você e tal. Como é que foi quando você chegar, já chegar assim, olha, você vai para o Ceará, mas o treinador não pode mexer, no Mancini ninguém mexe, porque o presidente já garantiu ele para 2024. E essa sua relação, exatamente com o Mancini, assim, até que ponto o Mancini tem participado nessa montagem do elenco, até que ponto, como é que está essa sinergia entre vocês dois, assim. E essa ideia de que, cheguei lá, o treinador já está lá, que é o do presidente. Como é que ficou para você também nessa ideia de chegar no Ceará com isso? Super tranquilo, já cheguei em outros clubes que já tinham um treinador, que já estava lá. O futebol brasileiro ele tem algumas anomalias e que a gente tem que saber lidar. E veja, não é que é ruim chegar e ter um treinador. O ruim é você mandar embora um cara que comanda o departamento de futebol, às vezes no meio de um processo. Então, assim, mas enfim, o futebol brasileiro é assim, a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. Em relação ao Mancini, e além também, especificamente falando de Mancini, é um cara que dispensa comentários de currículo, de capacidade, de conhecimento de futebol, então não tem como eu chegar e falar, sacanagem, é o Mancini que está lá. Não existe isso. É um cara que eu não conhecia pessoalmente,
Estou conhecendo agora e até aqui a relação tem sido fantástica, até por isso que eu falo assim, eu gosto de me envolver no trabalho técnico da condução. Muitas vezes o executivo é muito cômodo você se distanciar do trabalho técnico para a partir do momento que começa e se der errado, poxa, não sou eu, é ele. Então se cola no estatutário, precisamos mexer, não tem nada a ver com isso. Eu faço aqui o parte de fora. E eu não gosto disso. Eu acho que isso é função do executivo de futebol, sim, estar envolvido e ser responsável pelo trabalho técnico. Né? E para isso tem que ter um conhecimento óbvio e se envolver. Então, até muito por isso, e os treinadores, 99% do que eu trabalhei, entendem isso muito rápido, me trazem muito para perto. E a relação, obviamente, fica próxima e quebra-se barreiras muito rápido. Então, assim, com o Mancini tem sido isso. A relação tem sido muito boa, ele tem participado ativamente do processo de montagem de elenco, e isso eu não abro mão de maneira nenhuma. O treinador precisa, de novo, a gente não tem que montar um time para o treinador, não tem que montar um time para o executivo, para o presidente, o time é montado para o Ceará, ponto. Mas a partir da montagem de elenco, o treinador é fundamental na participação, óbvio. De novo, o condutor e o mantenedor do projeto de futebol é o treinador, é ele quem coloca para jogar. Então, assim, ele tem participado de maneira muito ativa, muito legal, assim como todos, né? O Haroldo, o João Paulo Sanches, o Ricardinho, o Isaac, que é o nosso head scout. Então, assim, a relação está muito boa. É claro que tem um mês que eu converso com ele só por videoconferência e telefone, porque eu chego já estava de férias. Estou junto com ele pessoalmente desde terça-feira, na reapresentação. Para valer mesmo. Então, agora que é o para valer, agora que é o de verdade, de fato. Entendi. E interessante isso também, você ter falado do Mancini. A gente teve agora recentemente o Ceará divulgando 5 novos profissionais para a comissão técnica permanente. Um desses profissionais era o Anderson Batatais, que já passou aqui pelo clube em outras funções, que já trabalhou com o Wagner Mancini em outras ocasiões, no Corinthians, no Atlético Goianiense, que conhece toda a metodologia do Mancini. Essas contratações dos 5 novos profissionais foi um pedido do Mancini? Ele fez alguma exigência para 2024? Ou for partir do próprio clube para poder manter essa comissão técnica permanente para além de 2024, Lucas? Partiu do clube. É óbvio que o Mancini participa, né, também com algumas indicações, com algumas opiniões, até porque vamos trabalhar juntos, né? Agora, a gente não pode esquecer que a partir do momento que há um ano... não vou falar o ano ruim do Ceará, porque o primeiro semestre com o tricampeonato da Copa do Nordeste é muito bom e tem que ser valorizado sim, mas o principal objetivo da temporada não foi alcançado, que foi o acesso à Série A. Então, principalmente pelo tamanho do clube, foi um fracasso de reta final. Uhum. E quando há fracasso no futebol, cabeças rolam. Uhum. E muitas vezes é jogador, muitas vezes é treinador, é executivo, são profissionais. Então, o Ceará passou por mudanças profundas no futebol, na diretoria, saiu todo mundo, chegou todo mundo novo. Jogadores, vários desligamentos, estão tendo outros. E também é normal que se haja em funcionários de staff, de comissão técnica, que as pessoas remanescentes entendam que tem que mexer em alguns aspectos. Então, assim, são movimentos que o clube pensou que era necessário fazer. O Mancini participou de algumas indicações, participou de alguns momentos de discussões desse profissional, daquele, mas ninguém chega, o profissional que o Mancini quer, não é para a comissão dele. Uhum. Né? Então, assim, alguns, né, quando eu cheguei, eu e o Haroldo chegamos, já tinham uma situação mais ou menos acertada, outros... já tinham sido conversados antes. Isso, né? Já tinha sido conversado antes, e outros com a nossa chegada, com a nossa indicação, com a nossa chancela. Mas o que importa não é quem indicou, quem falou, quem deu aval, quem trouxe, quem não trouxe. É Ceará. Hoje são profissionais que fazem parte do Ceará e que a gente entende que vai ser o melhor para o clube nesse momento para fazer essa condução do ano de 2024. Lucas, estava dando uma pescada aqui. O Ceará aprovou um orçamento de 149 milhões, um aumento de 60 milhões nesse orçamento em relação ao ano anterior. Ou seja, a gente está falando de um time que permaneceu na Série B e mesmo assim está aumentando seu investimento nesse elenco. E com isso a responsabilidade aumenta, principalmente você que é uma dessas funções de formar esse elenco. Me parece, e aí eu me corrijo se eu estiver errado, que o Ceará meio que vai para tudo ou nada para sair dessa Série B esse ano. Tipo assim, o time aumentou 60 milhões,
vamos para cima, vamos contratar, vamos montar elenco, vamos formar um time que saia o mais rápido possível dessa Série B. Essa responsabilidade vai passar por você, porque você está fazendo essa montagem. E assim, aonde nesse processo, o que é que não pode dar errado para no final do ano a gente não estar aqui fazendo um Cearacast de lamentações e explicando por que é que não deu certo esse ano. O que é que tem que ser perfeito na condução desse trabalho, porque dinheiro tem, respeito no mercado o Ceará conquistou. O que é que você acha que você tem que fazer corretamente esse ano para que tudo seja conforme está previsto aí, Lucas? A bola tem que entrar na casinha do outro mais vezes do que na da nossa. É simples. Futebol não tem segredo. Brincando, né? Mas é também importante frisar que essa aprovação do orçamento não é dinheiro disponível, é expectativa de receita. Então, quando é apresentado isso ao Conselho, o Conselho dá o aval, é todo um planejamento de como o Ceará pretende trazer para dentro do clube esses 149 milhões. Para isso acontecer, todas as projeções que foram feitas têm que acontecer. Então, isso que passa muito também pelo departamento de futebol. Também, claro. Chegar na quartas de finais da Copa do Brasil, chegar na semifinal da Copa do Nordeste. Exatamente. Tem tudo a ver. Venda de atletas. Então, assim, às vezes as notícias... Isso até tem atrapalhado um pouco a gente no mercado, porque na hora de negociar, a gente puxando o preço... Óbvio. O Ceará tá com dinheiro. Ceará tá aprovou um salário. Não, isso é expectativa de receita. Não quer dizer que tem isso. Então, assim, é bom também desmistificar, porque fica parecendo que nós temos 149 milhões na caixinha aqui, que abre o cofre, pega o dinheiro e dá. Não é assim. Mas, com certeza, o clube não seria imprudente de ter uma expectativa de receita tal, e muito menos o Conselho Deliberativo de comprar a ideia, confiar e chancelar, se não tivesse uma confiança boa de conseguir esse recurso. Então, o que isso traz? Confiança e responsabilidade, como você falou. É uma responsabilidade maior? Claro, com certeza. Tem a ver com essa situação de que o Ceará quer sair de todo jeito da Série B, não importa. Tem a ver. Falei aqui, vou repetir, o Ceará não cabe na Série B. O Ceará precisa voltar para a Série A. E todos os esforços necessários estão sendo feitos para isso. Então a gente não pode, a gente não tem nem competição, nem tempo para brincar, para testar. Vamos ver, vamos usar essa competição aqui de projeto piloto para a gente ver se na segunda... Não tem tempo. Então, se a gente não tem tempo, a gente tem urgência e a gente quer fazer bem feito, se você não tem dinheiro, você tem urgência, você vai fazer mal feito. Se você não tem tempo, mas você quer fazer bem feito, você precisa de dinheiro para fazer mais rápido. Então, esse é o nosso caso. Então, assim, a estrutura, as condições para fazer um ano de 2024 top no Ceará, nós estamos tendo. Até aqui eu não tenho um A para falar, não tenho um A para pensar em reclamar, pelo contrário. Condições top, e isso passa, sim, por um investimento maior, para que não tenha, para diminuir a margem de risco de dar errado. Entendi. Para chegar no final do ano e a gente conquistar os objetivos que a gente quer. Porque fosse a win. Não é o all-in também, porque o all-in, se você perde, acabou, morreu. O Ceará não vai morrer, pelo amor de Deus. O Ceará não vai morrer. Nós estamos trabalhando para que tudo aconteça do jeito que a gente está planejando, que no final do ano a gente esteja aqui num Ceará Cast de novo, com títulos, com a Rino aqui, falando de planejamento de Série A para o ano que vem, se Deus quiser. Mas, pelo amor de Deus, o Ceará não vai morrer, o Ceará não vai acabar. O Ceará é grande, é muito maior do que todos nós. Né? Então, assim, já tem uma estrutura, tem um corpo que é gigante. Então, assim... Para não dar errado, Lucas. Passa pela contratação, passa... Por tudo. Passa pela maneira de gerir o departamento, pelos processos serem respeitados dentro da gestão, passa por uma boa condução, não só dos departamentos em si, especificamente cabe mais a mim, ao Haroldo, ao presidente, mas também na condução técnica, que eu entro ali junto com o João Paulo Sanches, com o treinador, com o Mancini, com os atletas, entenderem a importância desse ano, entenderem o que é o Ceará, comprarem a ideia dessa urgência, entre aspas, porque não tem ninguém aqui para passear, não tem ninguém aqui para ver o que vai ser, eu vou lá para ver. Não, você tem aqui para dar resultado. Eu sou cobrado por resultado. Se eu não der resultado, eu estou fora. Assim também vai ser o treinador, vai ser o coordenador técnico, vai ser o jogador, o ídolo, o cara que está chegando, o menino da base, conseguir conciliar essa pressão de uma maneira saudável, porque também água demais mata a planta, e aí sai o tiro pela culatra, mas ser um ambiente saudável e, ao mesmo tempo, comprometido com o ano que a gente tem. E aí, obviamente, com toda essa preparação
eu acredito fortemente que os resultados vão começar a aparecer, vão começar a vir, e com a somatória de resultados positivos a gente consegue os nossos objetivos. Legal demais. E aí, para isso dar certo, tem essa reformulação de elenco, né? O Ceará hoje tem ali algumas contratações, né? Acerto com o Matheus Felipe, zagueiro que tá vindo atrás de você que fala. né? A gente tá sabendo nos bastidores. Tem o Ramon Menezes também, jogador que já está na capital cearense, está em Porangaba-Sul. Logo, logo o Ceará deve anunciar esse jogador. E aí fica essa situação, né? O Ceará está reformulando o elenco. Existe prioridade de posição que o Ceará está indo ao mercado? Porque a gente teve, por exemplo, hoje, o Ceará tem um lateral esquerdo, que é o Paulo Vitor, né, de origem. O Ceará está indo ao mercado atrás de lateral esquerdo e de um atacante também, camisa 9, de volante. Tem posições que são carências hoje dentro do elenco do Ceará para vocês? Eu acho fantástico, porque vocês têm um conhecimento muito bom do elenco e das necessidades. Sem eu precisar falar, você me perguntou dando todas as respostas. Então, assim, a gente ainda está buscando algumas contratações, sim. Eu diria que pelo menos vão ser anunciados de 4 a 5 jogadores nesse primeiro momento. Tem um camisa 9 nesse meio aí, Lucas? Que precisam ser anunciados. Já acertado, não. Mas que precisa ser, com certeza. Com certeza. Eu falei, o Haroldo falou que a gente traria jogadores para todas as posições. Ou já foram apresentados e já chegaram, ou estão para ser apresentados em processo final de negociação, ou ainda estamos buscando jogadores para todas as posições. Então, de goleiro ao número 9, chegarão ou já chegaram jogadores para todas as posições. Uhum. Então, a gente está no mercado, sim, a gente precisa, como falei, para esse primeiro momento de janela, de mais 4 a 5 jogadores que vão chegar, que estão para ser anunciados, e aí sim a gente vai ter um pouquinho mais de, não tranquilidade, mas um pouquinho mais de sobriedade para a gente aproveitar esse momento de final de janela, que é um momento que sempre pintam coisas muito boas, situações, a experiência me diz isso, já vivi situações que pintam situações de mercado excelentes e que às vezes se a gente entra num desespero de fechar todas as casinhas agora, vai chegar nesse momento, putz, por que eu podia ter esperado, não precisava ter acertado com fulano, porque pintou o Beltrano aqui, que é muito melhor, numa condição financeira legal. Então, assim, de 4 a 5 contratações para a gente ter esse respiro, essa sobriedade, para deixar essas casinhas vazias aí propositalmente, para uma reta final de janela, a gente poder fechar esse elenco para começo de Campeonato Brasileiro, e aí sim, nessa janela de meio de ano, fazer trocas ou aquisições pontualíssimas para a gente fazer a reta final de ano do jeito que a gente quer. Lucas, eu citei esse camisa 9 porque é um tema recorrente, né, de debate, porque assim... Não só de debate, mas de torcedor perturbando a gente na rua. Porque assim, o Ceará, ele desde que eu acho que o Arthur Cabral saiu, né, algumas temporadas atrás, o Ceará carece muito desse 9, né? Entra temporada, sai temporada, nenhum jogador consegue se afirmar como goleador, que a gente sabe que no futebol, às vezes, você nem precisa ter aquele homem-gol, dependendo da forma de jogar do Mancini, às vezes nem precisa, mas o torcedor sente a carência mesmo de um jogador que resolva, que faça gol, que se identifique. Nesse seu radar, assim, qual a maior dificuldade de ter esse nome hoje para tentar meio que ser uma peça meio que unânime entre a torcida, Lucas, assim, desse pontual? Você falou também, ter o nome. E ter bala para pagar também, né? Também, é um segundo aspecto, porque é cultural os jogadores mais bem remunerados, né? Tá escasso demais no mercado um jogador de qualidade para assumir essa posição. Talvez por isso que a gente está um pouco mais... com mais prudência, porque se a gente quiser instalar o dedo, vem aqui 5 camisa 9, que não vão resolver 1/10 dos nossos problemas. Mas para achar um jogador que a gente entenda que vá fazer a diferença, que vai nos ajudar, leva-se o tempo necessário para isso. Está escasso no mercado, a gente tem visto equipes, até adversários nossos de Série B, pagando assim, valores astronômicos para atletas que há um ano atrás a gente falava, gente, mas nem metade a gente pagava para esse jogador. Ah, mas teve um ano muito bom que justifica. Também não teve. É por quê? Porque não tem no mercado. Então, assim, de duas uma, ou a gente entra na mesmice do que os outros estão fazendo e traz mais um desses nomes aí que rodaram, e que vai fazer 1, 2, seus 5, 6 golzinhos aí, mas que não vai resolver o problema, ou a gente gasta o tempo que precisa gastar para sair da casinha, para sair da caixinha, buscar outras alternativas, estressa-se mais ainda esse aspecto de análise, de busca, para a gente, de fato, quando trouxer, trazer, não com a certeza, porque cada contratação tem o seu índice de chance de dar errado,
mas com uma convicção alta de que ele vai ser o cara. E, de novo, sem colocar a responsabilidade de fazer gol nas costas desse cara. A responsabilidade, eu até brinco com isso, é do goleiro ao 11. O goleiro, que às vezes o goleiro vai pra área, o goleiro vai pra área não é pra tirar a bola, o goleiro vai pra área pra fazer gol. Então, assim, é do goleiro ao 11, os 11 que jogam têm a responsabilidade de fazer gol naquilo que tange a cada posição. Então, a responsabilidade não é desse cara que usa 9, mas que vá cumprir e vá suprir as nossas necessidades para a posição. Legal. E aí a gente teve aí tivemos alguns nomes circulando aí nas redes sociais, né? O Gilberto é um deles, que sempre tá... Você já trabalhou com o Gilberto, né, no Bahia, sempre também é veiculado o nome dele aqui no futebol cearense, seja Fortaleza, Ceará. O Gustavo, mais uma vez, que está saindo lá do futebol asiático, chegou a ter interesse em algum desses jogadores? Iniciou pelo menos conversas? Interesse nós temos em todos os bons jogadores. Até no Messi, né? Interesse, será que tem interesse? Eu tenho, no Cristiano Ronaldo, no Neymar. E assim, claro que os jogadores que a gente trabalha, a gente conhece melhor, então a gente tem mais confiança, né? Ou então não tem confiança nenhuma. Porque, pô, esse aqui eu trabalhei, esquece. Ou então esse aqui eu trabalhei, vamos trazer. Óbvio, para um primeiro momento de análise, para depois ver se de fato ele cabe na equipe que a gente está. Às vezes pode ser um jogador importantíssimo numa equipe que eu passei, que o treinador passou, mas que não faz sentido tê-lo na equipe que a gente está. Então, assim, não tem nenhum tipo de conversa. Sondagens a gente faz, eu dou muita liberdade para o Isaac, o Head Scout, para o João Paulo Sanches, fazerem contatos. O próprio Mancini às vezes liga para um, liga para outro, como é que você tá? Você tá bem? Pô, e o fulano de tal, tá onde? Fazendo esses contatos, eu acho que isso é bom, porque dá capilaridade na busca de informações e de feedback de mercado também. Então, assim, às vezes tem jogadores que eu nem fico sabendo, que às vezes o Sanches entrou em contato, que o Isaac entrou em contato e já eliminou ali por menos, esquece, o cara tá sem jogar tem 1 ano. Então, assim, conversou com fulano, conversou com ciclano. Iniciar negociação com ninguém, com nenhum desses. Isso eu te falo. Nenhum desses que eu te falei, né? Não. Gustavo, Gilberto? Ninguém, 0. Porque depois isso fica ruim no mercado até para nós. Pô, tentou e não conseguiu, tentou e tomou chapéu, a gente tem que tomar cuidado. Porque também uma carta proposta com papel timbrado do clube, com assinatura minha, do presidente, tem um peso para ser usado de step para conseguir proposta melhor, para falar que a gente tentou e não conseguiu. Então, até para isso a gente tem cuidado. A gente só vai no tiro. É claro que as negociações podem dar certo, pode dar errado, mas o número, a filtragem do que chega e do que até a gente faz algumas consultas breves é muito grande, para que de fato a gente discuta o nome aqui na mesa, faça um relatório para a gente chegar, avaliar, para aí sim começar uma negociação que pode dar certo ou errado. O filtro vai de 10 mil para 10. Sim. Então uma negociação pode até nem dar certo, mas não deu por algum detalhe, uma cláusula, alguma coisa, mas não o caso específico do Gilberto, do Gustavo, nem tem tratativa, nem conversa, nem consulta, nem... E aqui no Cearacast a gente recebeu o Haroldo Martins, ele citou que o Ceará está observando outros mercados, né? Quais seriam esses outros mercados que teriam interesse do Ceará em caso de repatriar jogador ou trazer também atletas sul-americanos, como é o caso aí do Jorge Recalde? Não sei como é que pronuncia o nome dele, você já está trabalhando Recalde? Com o portunhol da língua, fala Recalde, mas ninguém vai chamar de Recalde. Recalde, a gente Jorge, tá falando de Recalde. Jorge. Jorge. Tá no Brasil, vai aportuguesar o nome, não tem jeito. Mas assim, os mercados, assim, o mais claro de se fazer é o mercado sul-americano, porque está aqui do lado, condições climáticas de competição, culturais muito parecidas com as nossas, óbvio. Então, são mercados que possuem uma economia hoje menos valorizada do que a nossa, então propostas medianas para boas aqui, para eles podem ser muito atrativas, então tem uma facilidade grande de se retirar jogadores desse mercado. E, obviamente, mercados asiáticos, mercado um europeu mais leste, que tem jogadores brasileiros ali também. Hoje, pelos softwares que a gente tem, pelos os profissionais que a gente tem na área de mercado, é muito fácil a gente conseguir acompanhar a 2ª divisão do Vietnã, a 3ª divisão da Coreia do Sul. Não que a gente está buscando esses mercados, pelo amor de Deus. Mas a facilidade que a gente tem de ver jogos, ver jogadores e analisá-los é muito grande. Então o mundo, que era assim, ficou desse tamanho.
na análise de mercado para o futebol. Então a gente não tem um mercado, o Ceará está focando aquele mercado específico. Não tem mercado específico que a gente está focando. Até porque o grupo que está fazendo essa análise é grande, né? Tem a galera da análise de desempenho, de mercado, tem o scout, além do João Paulo Sanches, como você tem falado, é um grupo grande que está observando esses jogadores. Exatamente. Então assim, a gente vai onde tem um jogador bom. Aonde tiver um jogador bom, a gente vai independente de onde tiveram alguns jogadores bons também aí, né? O Ramon Ábila, o Leandro Garatti também seriam alguns atletas que o Ceará teria. Sempre foram bons jogadores e continuam sendo bons jogadores. Lucas, você tá tentando daquele jeito, né? Lucas, vocês já definiram assim um teto de folha salarial do clube? Como é que é? Da parte financeira, assim, dessa montagem do elenco, quando começa a se montar um elenco. É definido um teto, ó, a gente já atingiu aqui, só dá para trazer mais um jogador que encaixa até aqui, ou não, nesse primeiro momento a gente vai até onde dá. Não, tem até porque seria de extrema imprudência da parte de todos, principalmente tendo um presidente que comandou o departamento financeiro do clube durante muitos anos. Vai, gasta à vontade. Não, tem uma ideia de número de folha, que desde a minha chegada o presidente já falou, a ideia é essa. Tá seguindo até agora, mais ou menos? 100% dentro, 100% dentro. É 2 milhões e 600 mil, não era nessa faixa que a ideia de teto salarial para o Ceará em 2024? Teto salarial não, assim, ideia de folha. Folha salarial, isso. Para atletas, né? Mais ou menos por aí. 2 milhões e 600 mil. Mais ou menos por aí, um pouquinho a mais. Pouquinho a mais. Que é que é um quantitativo seguro para se gastar e cumprir as obrigações que vão ser feitas. Entendi. Então, até agora, estamos 100% dentro do orçamento. A gente faz contratações ou deixa de fazê-las respeitando isso. Poxa, isso aqui se a gente economizar um pouquinho mais aqui, a gente tem bala para gastar mais nesse aqui que a gente está precisando mais. Então, assim, isso está sendo pensado no organograma de montagem de elenco e sendo respeitado bastante até aqui. No elenco atual existe alguma discrepância assim de salarial? Não. Tá todo mundo mais ou menos na mesma média? Não, tá todo mundo. Claro que tem uns que ganham mais, é sempre bom lembrar. Isso aqui não é educação física. Entendi. Isso aqui é futebol de alto rendimento. Então, assim, é trabalho. Do mesmo jeito que aqui na redação eu sei que tem gente que ganha pouco, gente que ganha muito. Fala baixo. Não tem jeito. Nós vamos na Fiat, nós vamos na Mannesmann, nós vamos em qualquer empresa aí de grande porte. Vai ter pessoas que vão ganhar mais, vai ter pessoas que vão ganhar menos. É o mercado de trabalho do setor privado. Ali também. Mas, assim, não tem nenhuma discrepância de você falar, nossa, esse cara aqui ganha absurdamente, esse aqui ganha muito. Não tem. Tá uma faixa... Mais ou menos, a gente pode dizer que a folha salarial do Ceará para a Série B vai ficar em torno de 3 milhões? Entre 2 milhões e 600 mil e 3 milhões. Por aí. Entendi. Mais ou menos por aí. É mais ou menos a média que vocês estão achando do restante do time da Série B? Ou o Ceará vai estar um pouco acima? Vai estar junto com quem a gente pensa que vai brigar junto com a gente pelo acesso. Hoje seriam quem, Lucas? Nesse coisa? Santos, Sport? Assim, a gente... Assim, para não errar, e vamos errar, porque eu duvido que no início da Série B de 2023, eu duvido que teria alguém que não falaria que o Ceará estava entre os 4 que ia subir. Já tinha acabado de ser campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, e também que o Vitória, apesar de ser o time grande que de história, mas que vinha de uma Série C, que ia se cravar como campeão. Um elenco altamente, a gente até brincava que só refúgio conhecidos do Ceará, campeonato cearense. Então, assim, sem errar e sabendo que nós vamos errar, é óbvio os 4 que caem, né? Porque são, e fora, né? Os que permanecem que tem força, que é o Ceará, que é o Sport. Então, assim, a gente já tem aí pelo menos 6 brigando para um pleito de 4 vagas. Sim. E sempre tem equipes que vão surpreender, que vão chegar forte. Você não pode esquecer do Avaí. Você não pode esquecer dos times de São Paulo, que chegaram forte, batendo o Mirassol, Novo Horizontino. O próprio Guarani também, que está se reestruturando, está chegando forte. Então, nessa brincadeira, nós já falamos de 10 times. Para 4 vagas. Para 4 vagas. Então, assim, tem chance de acontecer uma reedição de Série B de 2023, que nunca houve uma como aquela, chegando faltando 2 rodadas, 3 rodadas para acabar, 8, 9 equipes ainda com chance de acesso. Na última rodada você não sabia qual jogo assistir. Exatamente. Então, assim, amigos do futebol, né, pessoas, tá legal demais acompanhar. Falei, para você, que tá vendo de fora. Eu que tô ali dentro do olho do furacão, cada jogo, cada rodada é um dia de vida que eu perdi, 2 dias de vida que eu perdi. Então, assim, eu te confesso, pensando aqui, pelo Ceará,
Eu não quero passar por isso com o Ceará, não. Eu quero disparar logo na frente ali e já deixar as outras 3 vagas para serem disputadas por essas outras equipes. Lucas, pra gente estar na reta final aqui do nosso podcast, a gente falou muito de Série B, de acesso, mas eu queria que você desse uma geral assim pra gente, como é que o Ceará tá planejando esse início de ano, né? Porque para até chegar lá em maio, até chegar lá a partida de estreia, o Mancini vai ter que passar por Clássico Rei, vai ter que passar por um Campeonato Cearense, vai ter que passar por Copa do Nordeste, que pode pegar o rival de novo, vai ter o Bahia, vai ter, enfim. E vai pegar o rival, né? Você vai ter uma pressão muito grande até você chegar lá em maio. Como é que o Ceará está planejando esse início de ano e como blindar esse elenco para dizer ao torcedor que o nosso objetivo final é dezembro estar na Série A? Que até lá a pressão vem. Acredito que sim, né, Lucas? Como é que tá esse planejamento inicial do ano e para tentar entender para os jogadores que o pote de ouro tá lá no acesso? Tá lá no acesso e é o principal objetivo, sim. A gente não vai mentir, a gente não vai enganar, mas as outras competições também são fundamentais. Não tem como o Ceará hoje entrar num campeonato cearense com pensamento que não seja de título, de buscar ser campeão. Não tem como o Ceará, detentor de um título de Copa do Nordeste, de um tricampeonato, entrar numa Copa do Nordeste com um pensamento que não seja de título. Não tem como. E isso está sendo passado para a comissão técnica e atletas desde o dia 1 da minha chegada aqui. Com certeza, acredito que já vinha sendo passado até antes da minha chegada, mas eu posso falar do dia que eu cheguei. É fundamental essas outras competições para nós também. Nós vamos entrar forte em todas as competições, nós vamos jogar com o que nós temos de melhor em todas as competições, porque o cearense, a busca nossa é por ser campeões. No Copa do Nordeste, também. Copa do Brasil, é para chegar o mais longe possível. Se for para ser campeão, vamos ser campeão, vamos buscar para ser também, tem que entrar para buscar título em tudo. Série B, a mesma coisa. Então, assim, não é, calma, de novo, calma, torcedor, que o nosso objetivo é subir. Então, o cearense a gente vai montar o elenco, Copa do Nordeste a gente vai fazer teste. Não é. Não dá. É entrar para ganhar, é entrar para disputar, para ser campeão. Então, assim, é claro que a tônica do resultado a gente não controla. Agora, a maneira que nós vamos entrar nas competições, sim. E isso nós vamos controlar para entrar... A forma como você conquista e como você perde, né? Isso nós vamos entrar com a mentalidade de vitória, uma mentalidade de ser campeão, uma mentalidade de chegar para conquistar em todas as competições. Todas as competições. Então isso a gente pode deixar muito, muito claro para o torcedor, para quem acompanha o Ceará, de que essa é a tônica do Ceará de 2024. Perfeito. E Lucas, muito obrigado por você ter vindo aqui. Um papo bem interessante. Se a gente pudesse esticar um pouquinho mais, mas o Thiago já está aqui falando no ponto. O Thiago Gadelha, o nosso produtor que estava antes, o Eli estava aqui com a gente, falando sobre o nosso horário, né? E aí, de fato, a gente agradece demais a sua presença aqui no Cearacast. Façamos um convite aqui, mas fazemos um convite para poder, no final da temporada, como ele disse aqui, trazê-lo mais uma vez, falar de coisas boas do Ceará, se Deus quiser, com coisas positivas também ao longo de 2024. Satisfação ter você aqui e seja muito bem-vindo nas próximas vezes também, Lucas. Obrigado mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço toda a equipe do Cearacast. É um prazer estar aqui, poder falar de Ceará, poder explicar, comunicar melhor com o torcedor, mostrar um pouquinho do que está sendo feito e, se Deus quiser, eu tenho a certeza que nós vamos voltar aqui no final do ano para falar de coisa boa, de planejamento 2025 em Série A, enfim, com conquistas. É o que eu almejo demais e, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Legal demais. João Bandeira também, satisfação ter você aqui. Obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Lucas. Boa sorte. E é isso. Valeu. Valeu! Pessoal, muito obrigado você que acompanhou aqui na tela da TV Diário até agora. Se pegou a entrevista no meio, vai lá no YouTube do Jogada, tem um episódio completo para você acompanhar com imagem. Se você quer apenas ouvir, lá no tocador de áudio da sua preferência, vai ter o Cearacast redondinho com a entrevista com Lucas Drubski, executivo de futebol do Alvinegro de Porangabuçu. Espero você na próxima semana aqui mais uma vez no Cearacast, trazendo muita informação, coisas boas do Ceará Sporting Clube. Pessoal, forte abraço e até a próxima.